Hoje vamos começar com a saudação aos pretos velhos e às pretas velhas, essas falanges, explicando um pouquinho, né, do que é esse sagrado trabalho que a Umbanda trouxe para nós. Vamos começar com eles, né? A nossa Mãe Santíssima vai merecer toda a atenção, porque eu quero trabalhar com vocês sobre a codificação dos segredos de Fátima, né? A gente ficou muito focado naquele segredo escondido, que cada um inventa uma coisa, ou cada um transmite uma informação que pode ou não ser verdade, mas há um segredo mais profundo que toca a cada um de nós, que esse segredo, sim, eu acredito, é de todos eles, de todos os segredos que ela revelou, o mais importante, e que pode ser de grande valia para nós todos, para que nós possamos trabalhar em função daquilo que ela veio trazer aqui. Ela não veio em vão no dia 13 de maio de 1917. Ela veio aqui, na verdade, para trazer uma mensagem que nos remete a todo o trabalho desse grande avatar que está aqui, desse grande mestre, desse que é, sim, um Cristo, e que nos falou da cristicidade oculta dentro de cada um de nós, do poder incoercível que nós, ao conhecermos esta verdade no seu sentido profundo, da existência em nós dessa luz oculta, nós, conhecendo essa verdade, nos libertamos. Hoje é um dia de liberdade também, porque o 13 de maio, apesar dessa nossa libertação dos escravos, historicamente pode ser até questionada, mas simbolicamente, o dia 13 de maio é um dia de liberdade. E conhecer a verdade nos liberta. E este é o grande segredo de Fátima, que remete a tudo aquilo que nosso mestre de Nazaré, tão amado, o seu filho Jesus, o nosso mestre Jesus, nos trouxe na sua vida. É o que nós queremos compartilhar hoje aqui juntos. Queremos aprender juntos e mais, queremos trabalhar juntos. Vamos falar, na verdade, um pouquinho da Umbanda. Eu já dei alguns toques aqui, mas é importante. Porque a Umbanda também surge na alvorada do século XX, ela se materializa, não que foi criada na alvorada do século XX. A Umbanda traz tradições, ela consegue, dentro da sua simplicidade, conjugar tradições espirituais de várias origens. Quem conhece um pouco a Umbanda sabe da relação dos mantras que estão nos pontos, dos yantras, usando a nomenclatura védica, que estão nos pontos riscados, do trabalho da magia no sentido de manipulação de vibrações para cura, para transformações, para limpeza, para redenção espiritual. Então a Umbanda traz uma sabedoria multimilenar. E ela se baseia, na tradição das nações que vieram formar esse país aqui. Eu não tenho dúvida, por mais que tenha havido distorções, e continuam havendo distorções terríveis, é uma pena, porque nós estamos no país como um todo, como sociedade, perdendo uma oportunidade que nos foi dada de construir aqui um país realmente justo, harmônico, solidário, onde não haja pobreza nem material, nem espiritual, mas a gente vai perdendo essa oportunidade. Mas a Umbanda vem mostrando a conjugação das nações, a nação indígena, que já estava aqui, que são os prévios, chamamos de donos da terra, mas no sentido daqueles que estavam aqui cuidando dessa terra, daqueles que vieram trazidos pela escravatura, que vieram por um processo tão doloroso, tão ruim, mas que fizeram sair dali grandes lições para nós todos de amor. A raça negra contribui, como contribui para a formação dessa nação. E ainda hoje, a gente ainda começa a engatinhar, apesar de todo o preconceito que ainda existe, toda a diferença, de toda a desigualdade, a raça negra começa a surgir, mas já poderia ter acontecido, e a Umbanda nos mostra isso. E a raça branca, trazida também para dentro da Umbanda numa fusão, mostrando essa unicidade. E também com tradições orientais. Nós vamos ver a Umbanda abrigar todo tipo de tradição espiritual, a tradição que vem do Vedanta, da tradição védica, a tradição que vem do Oriente, das linhas árabes, dos árabes, dos sufis. É muito interessante. E a Umbanda, gente, ela se materializa, como eu disse, na alvorada do século XX. Foi ali que começou, depois que o Espiritismo, muita gente não sabe disso, o Espiritismo que tanto
o espiritismo organizado, né? Que tanto mal tem feito a Umbanda pelo preconceito, pela não aceitação. Na verdade, até um pouco por isso, né, que o espiritismo veio para o Brasil no século XIX, se estabeleceu aqui muito rapidamente, esse era um plano espiritual, mas os espíritas que foram combatidos no início começaram eles mesmos a criar preconceitos, ou seja, para se mostrar como espíritas, que eram pessoas educadas, que eram pessoas que não eram feiticeiras, que não eram coisa nenhuma, e acabaram excluindo as pessoas mais necessitadas. O que aconteceu? As nossas dimensões superiores determinaram a criação da Umbanda, que pega toda a tradição que vinha da África, o candomblé, que é uma religião sagrada trazida da África, serve como base, mas não se pode confundir candomblé com Umbanda no sentido de uma coisa é a mesma coisa que a outra. Existe a mesma raiz, mas com a fusão da espiritualidade africana profunda, com tradições multimilenares, com a fusão da espiritualidade dos habitantes primordiais dessa terra, dos indígenas, e a espiritualidade que veio do Ocidente, que se chama de sincretismo, e as pessoas não entendem o que seja o sincretismo. O sincretismo não foi uma coisa que foi feita, vamos fazer isso para poder adorar o orixá na forma de um santo católico. Não, o sincretismo é algo mais profundo, ele tem uma raiz mais profunda. A Umbanda surge para fazer exatamente o que o espiritismo não estava conseguindo. Estender a fronteira da espiritualidade, do entendimento das reencarnações, do entendimento dos trabalhos espirituais, do poder do trabalho espiritual, do amor, a todas as classes sociais, a todas as pessoas e também a todas as visões religiosas. A Umbanda acabou se transformando numa religião, né? Como tudo nesse mundo, a espiritualidade vai ganhando, quando ela tem o viés do ego, vai ganhando a forma das religiões organizadas, que vai cristalizando coisas, mas o cerne da Umbanda, quando Zélio de Moraes, aquele que é considerado o médium que simboliza a fundação da Umbanda, apesar de outros médiums já existirem naquele momento à volta, uma delas é minha avó, né? A minha avó Judite, ela que veio de uma família portuguesa sem nenhuma ligação com a cultura brasileira, até com um determinado grau de cultura, de repente começa com a mediunidade aos 8 anos, isso em 1908, e nós vamos ter, em 1908, a minha avó já recebendo o preto velho, recebendo a vovó Joaquina, recebendo o pai Tomé. Isso chocou os seus pais e custou a ela muita dor e sofrimento, até que ela mostrasse. Ou seja, a Umbanda veio, mas o Zélio simboliza. E é interessante que o ano da fundação da Umbanda é o ano que Nossa Senhora vai aparecer ao redor daquele momento em Fátima. A gente vai falar já, né, do segredo de Fátima, mas hoje nós estamos saudando inicialmente esses nossos amigos que estão aqui, eu estou vendo aqui à minha volta, né? Não costumo compartilhar com vocês as minhas percepções extrasensoriais enquanto a gente está conversando, que com cada um de vocês esteja, sim, esses grandes luzeiros do espaço, né? Essas pretas velhas, esses vovôs, essas negras velhas, esses negros velhos, que tem tanta luz, tanta sabedoria, né? E que, enfim, são a base de fundação da Umbanda, junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a minha avó também recebia, e que o Zélio de Moraes, aquela história já bastante conhecida da fundação de Umbanda, né? Que morava em Neves, em Niterói, que foi acometido de uma paralisia esquisita, e que num centro espírita, pois o espiritismo já existia, incorporou a entidade que, num primeiro momento, foi, você está incorporando aí um preto velho, tentaram doutrinar. E a entidade diz, por que você me doutrina? Né? E ele se anuncia como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. É só por preconceito, porque você acha que um caboclo ou um preto velho tem menos luz porque é preto ou porque é indígena? Não. E ele revela ali um fundamento da Umbanda, que é importantíssimo para que a gente entenda a amplitude e a profundidade do trabalho da Umbanda real, da Umbanda verdadeira, que resiste ainda até hoje em grandes centros que fazem a Umbanda cumprir a sua missão. Ele fala em latim, né, incorporado no Zélio, e se revela como um jesuíta, Gabriel de Malagrida, que teve toda uma vida e foi morto pela Inquisição. E ele era o Caboclo das Sete Encruzilhadas.
E a gente sabe hoje que vários pretos velhos e pretas velhas, fundadores de grandes falanges, são espíritos que em outra encarnação tiveram, enfim, foram figuras grandiosas. Por exemplo, né, o meu querido pai, Rocha Lima, a quem eu sempre reverencio nesse momento, e hoje mais uma vez, né, que foi para mim aquele que me encaminhou, né, o meu guru. Na verdade, eu tive dois, né, tive essa sorte. O Caboclo Higino, que era a entidade que incorporava na minha avó, que foi, numa encarnação, um frei que viveu ao lado de Antônio de Pádua, diretamente ao lado, né, o frei Luca Belluti, junto com o frei Luiz, que foi o frei Ruggiero, os dois grandes companheiros de Antônio de Pádua, junto com ele o Rocha Lima, que sempre dizia que, por exemplo, Santa Teresa trabalhava como preta velha. Olha que coisa fantástica. Nós temos na Umbanda um rio de luz sagrada que continua fazendo o seu trabalho. E nesse dia de hoje se dedica à corrente, às grandes falanges dos pretos velhos que, junto com os caboclos, junto com os orientais, fazem o tripé fundamental da Umbanda, né? E os Exus da caridade, né, que a gente não pode deixar de citar aqui, né, que são tão pouco entendidos, tão mal compreendidos, mas que são entidades que fazem trabalhos monumentais. E nesse momento que nós estamos passando, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, né, onde nós lutamos com forças que houve um rompimento de barreiras, eu vejo assim, e saiu de dentro de todo mundo as sombras todas, para que a gente possa lidar com elas e possamos ter a oportunidade, e eu sempre repito isso aqui, trabalhos como esse nosso e tantos outros, né, esses encontros que nós fazemos, são contribuintes efetivos, né, com o fundamento básico de tudo que acontece no mundo material, que é a substância espiritual. A substância espiritual, porque todo mundo sabe aqui que eu repito, pensamento, emoção é vibração, e vibração é substância. A gente não mede ainda aqui no mundo da gente, mas é real. E essa substância espiritual, a gente pode contribuir com ela a todo momento da nossa vida. Ainda que a gente não esteja com nenhuma ação externa, a vibração que eu emito para esse mar de energia, que é o ambiente espiritual e material que nós convivemos nesse planeta, eu posso estar emitindo permanentemente luz. E em alguns momentos, a gente, como lentes, podem concentrar a luz do sol, a gente pode concentrar essa energia, como é o que está acontecendo hoje aqui. Somos mais de 100 pessoas, então nesse momento, as nossas lentes espirituais concentram energia e nós somos, sim, se assim tivermos essa consciência, contribuintes efetivos para lançar luz nesse processo. É um processo denso, onde nós estamos vendo julgamentos e condenações, pessoas com traves imensas nos olhos condenando outras que têm traves, que têm argueiros. É um absurdo o que acontece, a gente vê, atirando primeira pedra quem não pode atirar nenhuma pedra, e nós vamos, ao mesmo tempo que isso está sendo posto à luz, tendo a oportunidade de renovar esse processo pela raiz, né, de verdade. E aí todas as ilusões, todas as máscaras vão caindo e a cura vai se processando, né? Mas eu não estou querendo falar disso porque isso muitas vezes é visto de uma forma polarizada, de uma forma em que as pessoas, muitas vezes pessoas espiritualizadas, acreditam em coisas que a gente não entende como, né? O mestre que falou apenas de amor, falou apenas de redenção, muitas vezes é utilizado para justificar atos de violência, né? E, independentemente disso, só que a gente perceba que nós estamos em momentos graves no planeta e nós precisamos contribuir fundamentalmente com a nossa identidade pessoal, com a pureza daquilo que nós possamos encontrar dentro de nós para poder compartilhar com o mundo. Então, volto a repetir, esses momentos que vivemos aqui são momentos propícios, e principalmente nesses dias especiais que calham, né, como o dia de hoje, um 13 de maio. E nós começamos falando exatamente dos pretos velhos, da sua humildade, né?
tenham sido eles escravos na sua última encarnação ou não, são entidades que trazem a humildade como bandeira, a força da humildade, a força da paciência, a força de ter a certeza de que a menor aparência, aquele que aparentemente é o menor, não deve se preocupar, porque para a divindade não existem maiores nem menores. Na raiz divina, da qual nós promanamos e a qual estamos ligados, sem que nunca essa ligação tenha se rompido, a gente só esqueceu e ocultou ela dentro de nós. Esta raiz divina nos fala, lá dentro de nós todo mundo é igual. E a diversidade que existe na criação, porque a criação é una e é diversa, ela não implica em conflito, ela não implica numa diversidade que cria opressores e oprimidos, que cria pessoas que exploram os outros, enfim, isso é um engano do ego. Esse é o grande pecado original da nossa raça humana ao longo das eras, porque nós muitas vezes acreditamos em igualdade, né, de uma forma superficial. Não, ali há diversidade, mas a diversidade pode ser harmônica. Aquele que é dono no momento das energias, né, que são hoje mais do que tudo estruturadas na informação e no dinheiro, por que ele não compartilha com o seu irmão? Por que aquele que tem menos não pode ter uma vida digna? E ao mesmo tempo aquele que tem mais não precisa ter um acúmulo absurdo de coisas que só trazem dor. Vai trazer dor em algum momento, a gente sabe disso, né? Não estamos nem pensando, mas o acúmulo, né, esse grande mestre aqui falou, né, deu vários exemplos de que o acúmulo absurdo, muito acima das necessidades, sem compaixão, que significa compartilhar, a empatia. E nós ainda temos a oportunidade de experimentar o poder da compaixão. Perdemos muito, né, ao longo desse ano, quando deixamos de fazer com que os recursos abundantes que existem, controlados por poucos, pudessem chegar à mão dos muitos que continuam sofrendo pela falta deles. Mas jamais perder a esperança, mas jamais deixar de perseverar, jamais deixar de combater um bom combate. E esse bom combate começa lá dentro da gente, onde a gente encontra, procurando bem a luz divina, que sim, movimentando essas forças sagradas em nós, nos dá um poder. Amor é poder. Amor não é dobrar o espírito. Amor é poder. E os pretos velhos e as pretas velhas na Umbanda, a grande linha de Umbanda como um todo, e os pretos velhos nos exemplificam isso. E por isso hoje, nesse dia, a gente reverencia todos esses que estão aqui, que jamais nos deixam, estão sempre ao nosso lado, né? É Pai Antônio, é Pai Benedito, é Pai João, é Pai José, é Pai Jeremias, é Pai Ezequias, é Pai Joaquim, é Pai Tobias, é Pai Abô, é Pai Francisco. E eu vou ficar falando aqui, e a vovó Joaquina, e a vovó Jacinta, e a vovó Maria Conga, e a vovó Catarina, e a vovó Cambinda. E assim nós vamos, nesse mar de luz que essas entidades nos trazem. São curadores, são consoladores, são transformadores de situação. Que eles nesse momento, no início já, não mais no início desse nosso encontro, mas dirigindo a eles a nossa reverência e a nossa oração, que eles nesse momento possam estar ao lado de cada um de nós, que eles possam estar ao lado de todos aqueles a quem nós amamos, e que eles possam estender essa luz para que as consciências despertem, né? Para que os mortos ressuscitem. Olha o que eu estou falando. Não é a ressurreição de sair um morto lá do chão, depois de séculos tomando o seu corpo físico. Não é bem a ressurreição que a gente pode fazer sim um parâmetro com a reencarnação, né? Ressurgindo em outra vida. É um outro tipo de ressurreição mais profundo. Porque em consciência, nós todos estamos mortos sim no ego. Nosso mestre disse isso para um discípulo ou um candidato a discípulo que queria servi-lo e pediu que tivesse condição de enterrar primeiro seu pai. E ele diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Parece duro isso, mas nós somos mortos. Nós dormimos num sono de morte
mergulhados no ego, aonde o ego é divino, gente. Ele, quando ele desperta, ele se integra ao eu e recupera a sua divindade perdida, não perdida, né? Mas como um filho pródigo, ele volta ao seio do seu pai e da sua mãe. Não vamos fazer do ego algo que tem que ser execrado, destruído. Muita gente se engana por aí, mas o ego, como substância divina, pode sim ressuscitar. A nossa morte egóica pode se transformar numa redenção. Foi esse o grande trabalho desse mestre. E foi isso, agora já começando a entrar no tema, que aliado a esse tema sagrado dos pretos velhos, a quem eu continuo pedindo, que estão aqui especialmente para nos ajudar, que eles possam estar perto de cada um de nós hoje, nas nossas casas, nos nossos amados, nas nossas situações a serem vencidas, no despertar da humildade dentro de nós, verdadeira. Continuo pedindo a eles, saudando a eles, reverenciando a eles e agradecendo a todos eles, pretos velhos e pretas velhas, nossos amados guias, com tanta luz. E vamos entrando agora, então, no tema que também se enquadra perfeitamente, porque eu falei lá no início, que a data da primeira aparição em Fátima, Fátima tem muitos segredos. E eu quero falar do verdadeiro segredo hoje, compartilhar com vocês o nível profundo daquilo que a mãe do Cristo veio trazer em Fátima. Foi exatamente demonstrar o grande motivo, né? A grande mensagem da missão que veio trazer ao mundo o seu filho físico, Jesus, Yoshua, o mesmo nome de Josué, o companheiro de Moisés, ao mundo, naquele momento há 1917 anos atrás, porque ela aparece pela primeira vez aos 3 pastorinhos em 1917, num 13 de maio, e que nós possamos entender tudo aquilo que está oculto, porque ela usou uma roupagem católica, não podia deixar de ser diferente, porque Maria está vinculada basicamente à grande permeabilidade da religião católica é que suportaria, né, a expressão e a divulgação daquela mensagem, principalmente naquele momento conturbado da humanidade. Foi quando a Umbanda surgiu, o Zélio Moraes, né, aparecendo ali, naquele momento. Foi quando o Chico Xavier começou a fazer suas mensagens. Olha que beleza esse começo do século XX, que vinha conduzindo a tocha acesa no século XIX para toda a humanidade. Foi quando Gandhi começa a fazer o seu grande trabalho de libertação da Índia sem dar um tiro, sem uma revolta física, mas libertou a Índia com a substância espiritual. Esse é o grande nome. E nesse momento é que vai surgindo também a ciência. Einstein vai aparecer com a sua teoria da relatividade restrita, depois a geral e depois a mecânica quântica em 1920, 3 anos depois. Então vejam, quando a gente olha num contexto mais amplo, como esta aparição de Fátima é importante se nós a entendemos, apesar da roupagem católica bastante respeitável, nos seus níveis mais profundos. Essa é a nossa ideia hoje aqui. Então, reverenciados esses amigos, que faz tudo parte dessa história toda, porque a Umbanda também estava começando ali, vamos falar um pouco do que, e aí eu quero fazer sempre um ressalva. Não sou o dono da verdade, estou compartilhando com vocês aqui algo que cada um deve sempre analisar e deve sempre entender, aceitar ou não, segundo a sua própria visão. Dito isso, porque esse é um dos lemas dessa casa de Padre Pio, nós não somos donos de verdade alguma, nós somos buscadores de uma verdade e de um trabalho que nos faça viver Deus, viver a divindade, despertá-la, sair do sono do ego, da morte egóica, para viver a divindade. Todas as nossas atividades nessa casa e todos os trabalhadores que nelas se congregam, né, nós todos somos uma família espiritual, nós todos devemos entender isso. E esse é o grande fundamento. E essa é a nossa busca diária. E a gente vai cair, a gente vai levantar, a gente vai errar e a gente vai procurar acertar. A gente vai insistir e vai aprender efetivamente a amar. A gente vai encontrar a chave da humildade que abre qualquer porta, principalmente a porta da nossa redenção. Então, nisso, nós vamos nos basear para entender
o segredo, essa luz, que representa com toda a plenitude a maternidade divina. Maria, para aqueles que se vinculam na sua busca espiritual ao trabalho do Cristo em Jesus, né, que se chamou cristianismo, que teve tantas distorções, mas ela é a representante da mãe, como é, né, representante da mãe, todas as denominações que se dão na Índia Védica, né, Lakshmi, Sarasvati e assim por diante, e as mães sagradas de todas as tradições. Dentro desta nossa tradição mais próxima, né, no judaísmo, Rachel, né, Sarai ou Sará, e Miriam, que era o mesmo nome da irmã de Moisés. Maria vem do hebreu Miriam, era e é para nós a mãe. Ela representa em toda a plenitude o sagrado poder do feminino, o sagrado poder da Mãe Divina. E é assim que ela aparece em Fátima. E olha, gente, como é belo, como essa história me empolga. Eu quero confessar para vocês que essa história me empolga para valer. Desde a minha infância, da minha adolescência, motivos pessoais, que não cabe a gente compartilhar aqui, porque não acrescentam muita coisa, mas posso afirmar para vocês que desde cedo isso me atrai muito. E ao longo da minha vida foi demonstrado que essa atração é algo que tem que falar muito a mim, e por isso eu procuro fazer, como tirando cascas de uma cebola, fazer com que essa roupagem, né, de uma religião organizada, que não atrapalha, eu digo, não atrapalha, continua valendo, para quem faz a reza do rosário, para quem é católico, para quem não é, mas quem faz um rosário, o poder é o mesmo. Mas conhecer esse código, eu acho que só nos fortalece na nossa fé. No sentido amplo dessa palavra fé. Não é a fé de crer, é a fé de mexer esse motor poderoso que nos conecta à nossa verdadeira natureza espiritual. Então, gente, que contexto era esse? Eu já falei um pouquinho, né? A alvorada do século XX, 1917, tudo isso que eu disse a vocês, no campo da espiritualidade, em outros campos, né? Estava vindo para o Ocidente. Em 1920, Paramahansa Yogananda vai chegar também ao Ocidente, aos Estados Unidos, para fundar a Self. Falei do Chico, começando com seus primeiros trabalhos mediúnicos, para seu trabalho maravilhoso. A Umbanda começando. A relatividade sendo apresentada ao mundo e a mecânica, a eletromecânica quântica também. Aí, de repente, lá num paizinho que mal fazia parte da Europa, que estava inclusive excluído porque estava em curso uma guerra, talvez a guerra mais dolorosa, a guerra que mais foi violenta, né? Apesar da Segunda Guerra ter matado tanta gente, mas a forma como a Primeira Guerra Mundial matou e destruiu era muito dolorosa, era uma coisa quase sádica. Nesse ambiente, naquele paizinho que estava excluído da guerra, ficava na ponta da Europa, acho que um país que espiritualmente tem uma importância fabulosa, talvez eu consiga, talvez não, vamos traçar as linhas que ligam isso tudo, vamos procurar fazer isso aqui hoje. Esse país, Portugal, né, que tinha sido o primeiro país da Europa lá no século XII a se fazer um país, ele nunca foi como os outros países, França, Inglaterra, dividido em condados, né? O sistema feudal em Portugal praticamente não existiu. Ele sai da dominação árabe, que foi muito importante, um país onde conviveram por muito tempo cristãos, judeus e muçulmanos, direto para ser um país. Ele abriga toda a tradição templária. Então, naquele paizinho, dentro de uma área rural, distante de Lisboa, mais de pouco de 100 quilômetros, que para aquela época era muito, não havia automóvel, não havia autoestrada, como tem hoje, no meio quase do nada, 3 crianças. Começa aí, a gente vai falar do segredo. 3 crianças, de uma família de camponeses, numa vila de camponeses, numa região chamada Fátima, a região em geral chama-se Fátima, né? Mas a vila onde moravam os pastorezinhos chamava-se Aljustrel, que é um nome que vem do árabe. Todo nome que tem al como prefixo vem do árabe. Mas eram cristãos, devotos, camponeses pobres, mas remediados, que tinham rebanhos, eles eram pastores. É interessante, né? Que
é recorrente a aparição de entidades espirituais e de ocasiões espirituais a pastores, né? Não preciso nem dizer para vocês aqui, só vocês puxarem um pouco pela memória. Moisés era pastor, Davi era pastor, Krishna era pastor, e por aí a gente vai. Naquele Portugal, naquela vila de Aljustrel, afastada de qualquer coisa, onde só se ia à missa e só estudavam poucas pessoas e só se vivia do campo para o campo e para a devoção religiosa. Esses 3 pastores, Lúcia com 10 anos, Francisco e Jacinta, seus primos, ele com 9 e Jacinta com 7 anos, pastoreavam. Era assim, as crianças trabalhavam, né? E eles pastoreavam os rebanhos de seus pais. E eles estavam fazendo exatamente isso. Mas vamos recuar um ano, do 13 de maio de 1917, vamos para 1916, para o ano anterior, para o meio do ano, eu acho que em setembro. Essas 3 crianças tiveram uma experiência prévia. Eles pastoreavam por aqueles campos que até hoje, apesar da civilização, ainda são muito bonitos. E tiveram, num determinado momento, uma experiência de efeitos. A gente, quando olha o trabalho de Kardec, o entendimento da comunicação entre as esferas, a descrição é espetacular, porque ela coincide ipsis literis com os fenômenos que foram estudados pelos espíritas, por exemplo. Esses meninos, em 1916, num determinado momento, descansando do seu trabalho, sentem que as árvores começam a mexer, a temperatura cai, vento, e aparece para eles um adolescente pura luz, e que vem em direção deles se anunciando como anjo de Portugal e dizendo se eles querem se preparar para cumprir uma missão. Olha isso. Eles, estupefatos, dizem sim. Esse anjo materializa um cálice, deixa o cálice flutuando no ar, tira dele uma hóstia. Essas crianças não estavam ainda em condição de fazer a primeira comunhão, mas olha que beleza, hein? Olha o rompimento de dogmas que vai acontecer sucessivamente de conceitos religiosos, e isso é que vai construir essa nossa busca pelo verdadeiro segredo que vai ser posto ali. Ele tira a hóstia e dá às crianças e diz: vocês façam sempre minha oração. E aí passa para eles a oração que se repete até hoje, né? E eu vos amo, o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eu vos amo, vos venero e vos adoro. Se refere a Jesus como a figura da divindade, e a gente entende que Jesus não é um Deus que desceu de repente pessoal e se materializou, um Deus externo que se fez homem, e aí confunde-se muito isso pelo dogma que foi estabelecido. Ele é Deus, sim, como nós somos, porque o que ele cita no Salmo, repetindo o Salmo 80, o Salmo 81, vós sois deuses. Se eu sou Deus, vós sois deuses, porque todos somos emanações da divindade. Essa é a divindade que ele traz, que ele exprime e que fala em potencial, é a divindade que existe em todas as criaturas. Isso é a divindade. Mas o anjo manda que eles rezem para a divindade de Jesus, no formato católico, mas faz com que isso seja feito com reverência. E o anjo, quando desaparece, ele vai aparecer 2 vezes. Depois ele aparece no poço da casa da Lúcia, da irmã mais velha, da prima mais velha, com 10 anos. Quando ele vai embora, as crianças ficam tão fracas que elas não conseguem andar. Elas têm que ficar horas ali sentadas, até recuperar a força física e ir para casa. E não contam nada para ninguém nesse primeiro momento, guardam aquilo com elas. E muda um pouco, né, a rotina delas, que era uma rotina de ir pastorear, brincar, pular e ir à missa. Depois dessa aparição do anjo, começa mais coisas a mudarem, mas elas não contam. E como crianças, tratam isso. Primeiro grande segredo, gente. Por que a mãe aparece sempre a crianças com predominância femininas, né? É uma série de aparições de Maria que vai se dando ao longo da caminhada e quase sempre há mulheres. Vai ter o Francisco aí com uma bela exceção, porque a gente vai falar um pouquinho disso. E sempre com crianças, porque o que Jesus fala no seu Evangelho? Que, aliás, né, eu começo a ressaltar isso aqui de uns 2 encontros para cá. O Mestre,
jamais pediu para os seus apóstolos saírem pregando a sua divindade ou a sua figura. Ele não pediu para ser pregado como um Salvador a ser venerado em altares externos e que nós apenas o venerássemos e projetássemos nele coisas que não cabiam somente a um Salvador externo, que fizesse coisas que cumprisse e nos libertasse de coisas sem que nós fizéssemos esforços. Ele nos pede certo tipo de esforços, ele nos pede obras, e a gente vai procurar ver que obras são. Jesus, quando pede aos seus discípulos, pede que eles saiam para pregar, vou repetir, não a sua divindade, nem uma idolatria a ele. Ele pede para que se pregue uma boa nova, o Evangelho, o Evangelion. E o que é a boa nova? Existe dentro de cada homem, de cada mulher nesse mundo, de cada ser, seja ele homem, animal ou tudo, a centelha divina. Esta centelha divina nos dá o potencial de nos libertarmos das estruturas a quais nós estamos presos pelo karma, pelo pecado, aonde ele fala do fogo do inferno. O fogo do inferno é o fogo que queima para poder queimar karmas. Tanto que a gente acaba usando essa expressão, né? Hoje por aí, queima karma, queima karma. Mas o que ele diz é que a boa nova permite que a gente se liberte desta força kármica. Jesus não veio trazer nenhuma novidade, porque a reencarnação já era aceita milênios pela humanidade. A reencarnação só é tirada de cena muito mais tarde por um interesse, séculos depois, pela Igreja Católica, para permitir que ela controlasse, a partir do sacerdotal, da casta sacerdotal, a absolvição dos pecados. Então, a reencarnação, que é uma forma da gente evoluir, e que é a forma a qual nós estamos ainda conectados, seguindo cadeias kármicas, a reencarnação funciona, mas ele veio mostrar que, além desta força kármica, existia uma outra grande força que ele chama de amor, que cobre, como ele mesmo fala, a multidão dos pecados, e que existe um processo misterioso ainda para nós, que faz uma conexão de redenção, sim, a partir de um ser crístico, porque em verdade ele veio sim para nos libertar dos pecados, mas não por uma forma simplista. Ele pelo seu sangue derramou no seu sacrifício e tirou fora os nossos pecados, apagou, e eu não preciso fazer nada, só acreditar nele, só fazer um rito, cumprir um ritual, isso vai me levar para um lugar, Não. A gente precisa entender o mistério dessa redenção. O porquê que uma consciência crística consegue se tornar um redentor. Quando nós, com uma obra determinada, feita principalmente dentro de nós mesmos e primordialmente, preferencialmente, prioritariamente dentro de nós mesmos, fazermos esta obra. E esta obra faz com que nos conectemos ao canal crístico. E isto é o processo misterioso que faz a redenção dos pecados. E é por isto que permite-se, neste processo misterioso, que seres façam um trabalho como Cristo fez, de trazer a redenção dos pecados, puxando, vejam bem o que eu vou falar, puxando esta linha kármica e ajudando aqueles que se conectam, não é de graça, porque esta lei a gente chama da lei da bênção ou a lei da graça, não é de graça, ela existe quando a gente se conecta a ela. E isso é que permite um Salvador realizar o seu trabalho. Ele não vai salvar a pessoa que não faz esforço nenhum. Ele vai salvar aquele que se conecta, eleva a sua consciência, e esse trabalho de conexão é basicamente elevação de consciência. E a elevação de consciência implica em abrir o nosso coração para o perdão absoluto, para o amor incondicional, para a não condenação, emanando esta energia. Isso nos conecta e os pecados vão sendo limpos numa velocidade. Aí já entra, vou brincar aqui um pouquinho, mas já entra os conceitos que Einstein traz, que o tempo e o espaço não são como a gente pensa. Então, em muito menos tempo, com muito menos esforços lineares ligados ao karma, nós podemos nos redimir.
Este é o grande processo redentor, não dele só, de todos os grandes avatares. Porque o que ele fala numa linguagem específica do seu tempo, do seu povo, da sua tradição espiritual, é lá na substância espiritual, o mesmo que Krishna, Bhagavan Krishna fala, o mesmo que Siddhartha, o Buda Siddhartha falou, o mesmo que vai falar Maomé, ainda que com algumas implicações, mas profundamente todos os grandes avatares vão falar sobre isso. Mais do que falar, vão nos mostrar, vão realizar, vão dar a nós um modelo, vão dar a nós um mapa para que nós possamos ir em direção a esse estado desejável, que é a luz, que é acender a nossa luz. Sempre eu estou aqui parafraseando Cristo em Jesus o tempo inteiro. A voz dele nos diz o tempo inteiro: brilhe a vossa luz, né? Ide, curai, ide, né? Ele ressuscita. Literalmente mortos, ele cura, ele transforma situações. Jesus em nenhum momento pregou pobreza, pelo contrário, ele pregou que os ricos entendessem que os pobres e ricos são iguais no sentido da substância primária na nossa unidade, e que não podia haver essa separação, como aliás é a base, inclusive da própria Torá, da própria lei que foi dada a Moshe. Se vocês forem olhar a Torá, o código da Torá diz a mesma coisa. Portanto, o trabalho do mestre, o exemplo dele, tudo aquilo que ele traz, vai ser revivido por Maria. E ela vai aparecer a 3 crianças, porque aí agora vou fazer a conexão desse voo, desculpem. Ele vai dizer em um determinado momento: buscai a Deus como as crianças, porque delas é o reino. E aquele que não se fizer como uma criança, não vai encontrar nem a chave, nem a porta, nem o reino. Porque o reino está dentro de vós. O reino já está lá, já está aqui, em mim, em todos nós. O que nós precisamos é fazer esse mergulho, porque quando a gente mergulha lá dentro, a gente fará simultaneamente um voo. É um mergulho e um voo. Dentro e fora se tornarão só uma coisa. E esta coisa, que eu estou chamando aqui, é a consciência crística, que está pedindo para despertar dentro de nós há milênios, e que ele nos mostra. E quando diz que o reino pertence àquele que se faz criança, como a criança confia cegamente na sua mãe e no seu pai, é por isso que no dia 13 de maio, o símbolo vivo da Mãe Sagrada para os cristãos do Ocidente, Miriam, Maria de Nazaré, vai aparecer a essas 3 crianças pastoras. E lá do dia de 1916, quando o anjo faz o preâmbulo, as crianças continuam a sua vida, até que em 13 de maio, elas estão pastoreando na Cova da Iria, que fica na região de Fátima, um pouco distante da vila de Aljustrel, alguns quilômetros. Eles andaram mais do que era normal naquele dia. E por volta do meio-dia do dia 13 de maio, eles notam que o ambiente à volta deles muda, né? O céu parece estranho, algumas luzes, vento envolve, e eles vêm mexer o vento em direção a uma árvore, eles ficam assustados, ouvem trovão, onde não tinha, o céu estava azul, o barulho. Interessante isso, né? O que é o som? O som é um choque de ondas. Naquele momento estava se processando um grande fenômeno de materialização, ou semi-materialização. Olham para uma árvore chamada azinheira, uma árvore de pouco mais de 1 metro de altura, que estava ali e cobria aqueles campos. Até hoje ainda tem muitas lá. Não a original, que foi, depois das aparições, transformada em nada, que todo mundo rompeu e levou para casa galhos, e a árvore deixou de existir. Hoje não existe mais, só existem uns galhos que sobraram dentro da redoma onde está a imagem original de Fátima, que está no local onde ficava essa azinheira. E ali aparece uma senhora. De longe eles nem viram que era uma senhora, eles viram que era uma figura que brilhava como o sol. E eles são atraídos por ali. E Lúcia, que era mais velha, que tinha 10 anos, se torna a porta-voz. Quando eles chegam perto, eles veem que era uma senhora linda, como eles dizem, tão linda, como diz a pequena Jacinta, de 7 anos, tão linda, tão bela. E eles naturalmente se ajoelham, e Lúcia faz a pergunta que dá início a esse processo maravilhoso que passa a ocorrer ali, naquela área tão pobre de Portugal e do mundo, a mostrar
que a fala de Deus vai aos humildes, né? A fala divina vai à nossa humildade. Os humildes somos nós quando encontramos a humildade lá dentro. E Lúcia diz: quem é a vossa Messê? O que vossa Messê quer? E ela diz: cheguem perto, eu quero que vocês venham aqui. Nos próximos 6 meses, nesse mesmo dia 13, ela fixa o dia 13, e eu vou mostrar a vocês aquilo que eu quero, porque é muito importante, ela começa a dizer, que o mundo se arrependa. Porque o mundo, usando uma linguagem simples para falar às crianças, uma linguagem católica, está ofendendo muito a Deus. Ora, o que a gente traduz aqui desse código? E é preciso que haja a reparação dos pecados. Aí ela faz o lance fundamental para essas 3 crianças. 7, 9 e 10 anos. Mas são já espíritos muito antigos, que vão mostrar isso rapidamente a seguir. Vocês podem e querem se entregar a fazer a devoção para a reparação e o arrependimento dos pecadores? Vocês querem fazer esse sacrifício? Olha o que ela pede para essas crianças. Olha a beleza quase dolorida disso, né? E eles dizem, na sua simplicidade, sim. Eles lembram que o anjo já tinha pedido aquilo para eles. Então vocês comecem a rezar o terço, o rosário, todos os dias, em prol dos pecadores, para que as almas sejam levadas não para o inferno e o purgatório, mas para os céus. Para livrar as almas do inferno, isto é dito por ela, e depois nas transcrições oficiais é mitigado, porque para o catolicismo é o primeiro choque que ela dá num dogma. Como é que você pode tirar do inferno se o inferno é eterno? As crianças ouvem aquilo, ela mostra a sua luz, eles são tocados por uma sensação quase de êxtase, e eles descrevem que depois que ela diz, voltem aqui todos os meses, não contem ainda, ela se afasta de frente para eles em direção ao nascente. Vamos marcar aqui, primeira hora, meio-dia, o dia 13, o mês maio, início da primavera, e naquela aparição era uma semana depois do Pentecostes. Eu tenho falado aqui do Pentecostes, nem vou fazer o tema hoje principal, o Pentecostes vai ser agora, né? No dia 17, na véspera 17 para 18, o Shavuot hebraico, e o Pentecostes cristãos um pouco depois, porque obedece o processo logo depois da ascensão, da ressurreição de Jesus. Mas o Pentecostes é um momento vibratório fantástico. E ela vai aparecer a eles logo depois do Pentecostes. Olha que coisa impressionante. O Shavuot, as 7 semanas, por isso o nome Pentecostes, que vão dar 49 dias mais um, Pente, 50, é o 50º dia. O que é o 50º dia na tradição cabalística? O número 50 nos remete aos 50 portais superiores de quem? Das Sfirá Binah, né? Eu mostrei para vocês aqui a árvore da vida na outra vez, é a Sfirá que está lá em cima da árvore da vida, Binah, que significa a grande mãe. Então, os 50 portais são aqueles que nos ligam à Mãe Sagrada, ao berço de toda a luz, de todo o amor, de toda a ruptura kármica. Ali, nesse lado superior da árvore da vida, a árvore da vida, o lado superior que é Binah, na expressão da árvore da vida, aqui em Binah não há karma. O karma vai existir só daqui para baixo, e principalmente aqui, que é a mãe, a nossa alma, o nosso universo físico. Então, ela aparece logo depois do Pentecostes, no dia 13 de maio, e diz, venham daqui a 6 meses, todo dia 13. O que é o número 13? Por que ela escolheu 13? Vejam que o número 13, para certas tradições cristãs, é execrado como número de azar, como número ligado a bruxas e tal, porque ele é originário da tradição hebraica, da tradição que foi combatida absurdamente, né? Entrou em conflito com o cristianismo quando teve aquele poder e os judeus foram declarados. Enfim, tudo que a gente quer acabar com isso hoje, nessa casa de Padre Pio, a gente faz isso. A gente mostra a união desses processos espirituais como membros da mesma origem, da mesma raiz, da mesma substância. Então, quando
o número 13 apareceu, ele foi transformado, mas o Zagallo, eu sempre brinco, era muito sábio a entender que o número 13 é sorte, no sentido profundo da palavra, porque 13 é o número que representa os 13 atributos, desculpem, da misericórdia divina. São 13 relatados na Torá. É o misericordioso, é o todo-potente, é o todo... E tudo aquilo que a misericórdia divina, a compaixão divina representa. Olha que fantástico! Maria vem no dia 13 para pedir às crianças para rezarem, para que o mundo tenha a reparação dos pecados e para pedir que elas sejam intermediárias de salvação. Salvação do jeito que eu fiz ali o preâmbulo com Jesus, né? Abrir canais para ter a conexão de cada um através dessas estruturas salvadoras. Cada um de nós pode ser um salvador, tá, gente? Nós podemos ser, cada um de nós, um salvador. Yogananda fala isso nos seus livros. Sri Yukteswar é um salvador, Babaji é um salvador, Francisco de Assis é um salvador. Todo o ser que desperta a sua consciência no reino, quando o reino de Deus se abre dentro de um ser, ele se transforma num canal salvador. E quem se conecta a esse canal abre portais que limpam o karma com muito mais velocidade. Às vezes até sobrepujam o karma de forma quase imediata. São mistérios. Mas o que ela faz? Ela vem exatamente no dia 13, porque o dia 13 fala de quê? De compaixão, de misericórdia, de poder do perdão, de poder de superar o pecado, de superar o karma, com instrumentos muito simples, que são o arrependimento. O que é arrepender? Arrepender não é só a gente olhar, fazer um mercado, uma análise de consciência das coisas que nós temos distorcido, que a gente chama de pecado, e aí leva logo para o julgamento, para a condenação, para a culpa. Apaga isso. Vamos apagar do arrependimento a culpa, vamos apagar condenação, vamos apagar castigo. Arrepender, como dizia João Batista quando veio antes do Cristo, dizendo: arrependam-se para que o Cristo batize com fogo sagrado do Espírito, não o fogo do inferno que é kármico, mas o fogo sagrado do Espírito. Eu batizo com água, porque a água também representa o corpo físico, né, que é 90% água quase, né, e os mergulhos kármicos na carne. Arrependam-se, o que é? Volte atrás à sua origem. Porque quando a gente olha para a nossa origem, como dizer, retorne ao início de onde você veio, de onde na verdade você nunca saiu, isto é se arrepender. Abra o coração para o amor, abra o coração para compreender que você está nesse mundo para expressar a sua divindade, para expressar esse poder. Ela escolhe o dia 13. Por isso. Esse, para mim, são algumas das histórias que eu chamo aqui do verdadeiro segredo de Fátima. Vamos um pouquinho mais. Quando a gente fala, então, que ela escolhe o dia 13 e pede que eles venham 6 vezes depois, 6 meses, olha o que entra em função aí. Outro número. Antes do dia 13, só para finalizar, 13 é, então, o número que expressa os 13 atributos da misericórdia. Em hebraico, as letras são números, como no algarismo romano. Então, a palavra amor em hebraico, ahavá, as letras da palavra somadas dão 13. Amor. Ahavá, portanto, que é amor, as letras que compõem Ahavá somam 13. Errada, que é uno, unificado, unidade, né? É o grande mantra inicial que se deve falar. Jesus fez isso, está lá no Evangelho. Pede para ele falar da Torá, e ele diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele diz isso, está lá no Evangelho. Ouça, Israel, o Senhor é o teu Deus e o Senhor é um. Não é um no sentido de um que está lá fora num trono, não. O Senhor é teu Deus, né? O Eterno. Não gosto dessa palavra Senhor. Adonai é um dos nomes, né? Que remete, inclusive, Adonai, à expressão de Deus lá dentro da gente, no nosso mundo físico. Então ele diz assim: você é Deus e o Deus é um, tudo é um. A palavra Echad também soma 13. Tá? Então olha só, ela vem, aparece no 13 de maio, que é tradicionalmente dedicado à explosão da primavera no hemisfério norte, do renascimento. É sempre dedicado a Deus, às mães, em todas as tradições. Olha que beleza isso, né?
Então ela vem em maio, né? E aí pede para votar no dia 13, 6 meses seguidos. 6 é um número que representa a estrela de 6 pontas, que é utilizada como a Magen David pelo simbolismo, mas ela vem, se vocês olharem o mantra, o yantra de Hanuman, por exemplo, em vários yantras védicos, a estrela de 6 pontas está presente em várias tradições. E o que significa o número 6? É o anterior ao 7º. Na tradição espiritual, no código espiritual da criação que está na Torá, né, o mundo se faz, a criação se faz em 6 dias, e o 7º é o Shabat, onde aquilo se planifica num momento fora de tempo e espaço. Portanto, o trabalho criador é feito em 6 momentos, e o 6º dia é o dia que o homem, no sentido amplo, homem não homem masculino, mas a criatura humana foi criada, lá está, e Deus cria o homem, macho e fêmea o fez. Vão lá no capítulo 1 do Gênesis, vocês vão ver que antes de aparecer Adão e Eva, Adão e Havá, vai ser a criação no 6º dia da natureza humana, expressando em imagem e semelhança, macho e fêmea, imagem e semelhança do seu Criador, que também é pai e mãe, que também é macho e fêmea, que se fazem um só, no triângulo superior, no Trimurti védico, no triângulo superior da árvore da vida, né? Está lá o triângulo superior, na Santíssima Trindade cristã e por aí vai. Então ela escolhe o 13º dia de cada mês e por 6 meses as crianças deveriam vir. E começaram a vir. E a cada vez ela vai dizendo coisas, mostra para eles, há um momento que... Outra coisa espetacular, Francisco, que é a exceção masculina dessas aparições, né? Essa é uma tríade, também são 3 crianças, né? Interessante isso. Jacinta e Lúcia viam e ouviam a senhora. O Francisco, ele só via, ele não era capaz de ouvir. E é interessante que começa um diálogo sempre intermediado pela Lúcia. Na segunda aparição, ela mostra a eles os umbrais inferiores, que ela chama de inferno, e mostra, e depois o toca, e eles escrevem que quando ela toca, das mãos dela sai aquela luz, aquele raio, eles sentem dentro deles. Francisco faz esse comentário, como se estivesse vendo Deus e sentindo Deus, como se eles estivessem dentro de Deus. Olha que coisa fantástica, vindo do coração, vindo da palavra de crianças. Ela mostra essa realidade para aquelas 3 crianças que não tinham nenhuma educação religiosa, a não ser ir à missa sem entender nada do que estava sendo feito ali. Ela mostra que na alma dos seres, e principalmente nos seres que são crianças, seja fisicamente como aqueles eram, mas aqueles que se fazem crianças, como a presença de Deus se dá. Ela mostra, isso é o preâmbulo do céu, e eu quero que o meu coração e o coração do Cristo triunfem. Vamos fazer um parêntese em relação ao conceito do Sagrado Coração de Jesus. É um conceito que vai surgir dentro do cristianismo, do católico, né? No século XVII, principalmente por Marguerite Alacoque, porque até então o cristianismo estava passando por uma fase tenebrosa, onde o sentido de culpa, de condenação, de castigo, de devoção a uma igreja política, onde os poderosos se estabeleciam como bispos, padres e tudo mais, né? E você vai para o inferno se não fizer isso, se não comprar indulgência, aquilo estava terrível, tanto que dá origem à reforma luterana. Mas, de repente, depois de Teresa d'Ávila, né, que abre esse portal, vem Marguerite Alacoque para receber de Jesus uma coisa assim: eu sou o coração, eu sou compaixão, eu sou amor, e a devoção ao meu coração é o importante para cada ser. Se você não fizer isto, o meu coração cobre a multidão dos pecados. Então, Maria em Fátima vai falar disso, quando ela, em Paris, para Catherine Labouré, tinha falado do poder da graça que ela derramava. Ela vai conjugar isto com o conceito da salvação pela intercessão, pelo arrependimento, ou seja, traduzindo este conceito para uma linguagem que a gente possa entender, da superação do karma pelo poder da graça,
que precisa de ser encontrado com esforço. Para a gente atingir a graça não é de graça, isso depende de oração, de meditação, de entrega, de devoção, de transformação, de arrependimento, mas não nos moldes superficiais das religiões, mas sim no encontro profundo, no santuário que nós todos temos dentro de nós, onde a presença divina está ali, pronta para despertar e nos fazer ressurgir. Portanto, ela vai ligar as crianças a este veio e dizendo: se fizerem isto, o mundo se renova. Se o mundo não fizer isto, a coisa piora. E ela começa logo anunciando que a guerra vai acabar. Ela faz uma profecia. A guerra vai acabar logo, e acaba realmente no ano seguinte. Mas, se o mundo continua desse jeito, vai acontecer outra pior. E o terceiro segredo, tão falado, que não fica aqui e ali, na verdade é assim: se a humanidade não desperta, eu não sei se hoje a gente está no caminho de despertar, né? Infelizmente, tudo que está acontecendo e a gente vê por aí. Mas nós podemos ser como essas crianças foram. Eu falo isso sempre aqui: ninguém se despreze, porque dentro de cada um de nós está a unidade. Então nós podemos ser, não um ser largado. O nosso trabalho interno, o nosso trabalho para o mundo pode ser uma soma de uma cadeia de reação que a gente não controla, mas é grandiosa, um ponto para que essa história mude. Porque ela diz: ia ter outra guerra pior, e o processo, se a humanidade vai como vai hoje, né? Onde as pessoas transformaram o dinheiro, que é uma energia sagrada, que é uma energia neutra, que não é nem bom nem mal. Com o dinheiro se pode fazer muito bem, com o dinheiro se pode fazer tudo de bom, se pode compartilhar, ele vem da fonte infinita da abundância. Mas nós nesse mundo vemos ao contrário, vemos como essa energia do dinheiro como algo que tem que ser trabalhado para ser retirado, acumulado, né, estagnado, direcionado apenas para o nosso prazer pessoal. O processo do mundo hoje está muito duro, mas eu acredito firmemente que por baixo dessa história a perseverança da luz ainda vai, porque essa foi a grande comunicação, o grande momento que ela diz ao mundo ali na voz daquelas 3 crianças, numa linguagem católica, mas que a gente pode traduzir. E aí ela continua. E é interessante que dentro dessa grandiosidade, dessa história profunda, existe ali coisas corriqueiras. A Lúcia começa a dar recados. Olha, a fulana de tal está doente, a senhora vai curar? E ela diz assim, olha como mostra também o poder do karma, né? Fulana de tal e fulana de tal, essa eu vou curar, aquela não. Por que a senhora diz isso para a Lúcia? Por que ela vai curar uma e não vai curar a outra? Porque ela certamente conhece profundamente o estado consciencial das pessoas. Um ser como Maria sabe disso, tanto que ela é a nossa mãe. Então, o processo que a Lúcia usa, essa eu curo e cura, aquela não cura e não cura, é porque ela sabe que provavelmente aquela outra criança que fosse ou pessoa estava ainda muito subjugada pela lei do karma. E o karma tinha que se cumprir na forma da doença, que vai ter um papel curador em outro nível. E diz para as crianças, olha, você, Jacinta, e você, Francisco, eu vou levar logo comigo. E a dor e o sofrimento de vocês vão servir como canal. A Lúcia ainda fica mais. Ficou 96 anos, eu acho. Né? Desencarnou em 2005. Né? E vai revelando coisas, e aí começa o combate. Começa no primeiro dia, a mãe não acredita, porque elas combinaram um segredo que a Jacinta rompeu no primeiro dia, a de 7 anos. Apanharam muito, sofreram muito essas crianças. E na aparição de agosto, começou em maio, junho, dia de Santo Antônio, julho, na 4ª aparição de agosto, interessante esse mês, né? Porque é um mês, desde a nossa tradição principal, vinda lá, né, da tradição hebraica, é o mês onde está o mês de Ave, onde existe uma dubiedade. Pode se revelar a maior luz de todas, tanto que se diz que o dia 9 do mês de Ave, quando se destruíram os templos de Jerusalém, é o mês que vai surgir, o mesmo dia que vai surgir a consciência messiânica, o Menachem, o Consolador. Mas não, por enquanto, o que acontece são chancelas kármicas muito duras. E acontece que no dia 13 de agosto as crianças são presas
levadas à Vila Nova de Ourém, uma vila perto, interrogadas, e não chegam à Cova da Iria, apesar das pessoas estarem todas lá, já eram milhares. Ela vai aparecer no dia 19. Muito interessante se a gente olhar o calendário da época, a conexão vibratória, e vai aparecer para eles pertinho de casa, em Valinhos, coladinho na vila de Aljustrel. E diz a eles, não se preocupem, voltem no dia 13 de setembro que eu vou estar lá e vocês vão estar lá. E nós estamos fazendo um trabalho para que as pessoas acreditem na força poderosa do coração do meu filho. Volto a dizer então, no código, o que é a força do coração de Jesus? É a força do amor que cobre a multidão dos pecados, que cura, que transforma, que nos liberta das cadeias kármicas. Né? Visto por esse ângulo, a beleza cresce demais. E fala, rezem, oração, rosário, é um instrumento poderoso. Rosário existe em todas as tradições, né? Os japamalas são aí a prova para mostrar como se faz isso na tradição oriental, dentro do islamismo também, e assim se faz as repetições mântricas. O rosário é um instrumento poderoso, ela pede que o rosário seja feito, né? E é feito. E, interessante, vai pedindo a eles coisas muito interessantes. Primeiro, que esse rosário seja rezado em conjunto, sempre, independente dos outros dias, todo o primeiro Shabat, ou sábado de cada mês. Olha que interessante, ela vincula ao sábado. Ou seja, ela obedece, parece que quem está falando ali é a grande irmã de Moshe, é a grande matriarca Miriam, que é a matriarca do povo hebreu e do povo cristão. Ela pede que todo, e até hoje assim é, o primeiro sábado de cada mês é dedicado à aparição de Fátima. E ela fala assim, esperem que em outubro eu vou mostrar para todos que eu sou quem eu sou, vou dizer o meu nome, ela não tinha dito ainda, era a senhora, né, com aquela luz como o sol. As pessoas que estavam em volta, que estavam ali, viam sempre na azinheira luzes piscando que se materializavam, viam nuvens que a gente pode atribuir ao ectoplasma que ela usava para cima, mas não haviam, né? Quem via eram só as crianças. Mas chega o dia 13 de outubro que ela havia prometido fazer um grande milagre. Ela disse que viria o São José e que viriam outros grandes símbolos católicos e que todos veriam. Bom, chega o dia 13 de outubro e é outono em Portugal e é um momento que chove muito e a chuva caía sem dó nem piedade. Havia, pelas contas da época, 50 mil pessoas naquele campo. Imaginem isso, né? A gente chegando hoje lá, vê lá aquela área enorme que fizeram para a igreja, né? Mas naquele momento era tudo mato. 50 mil pessoas ali, frustradas pela chuva. As crianças chegam, a aparição se dava sempre a meio-dia. Olha só, a hora de esplendor. Em todo lugar, olhando pela tradição taoísta, é quando as forças Yin e Yang se equilibram. No meio do dia, Yin e Yang estão exatamente equilibradas, não prevalecem nem Yang nem Yin. Ela escolhe exatamente essa hora, para mostrar a força que ela estava disparando ali no mundo. E aí a chuva está frustrando as pessoas. Alaga tudo, aquela chuva não para, as crianças chegam, não conseguem nem chegar aonde era a árvore, né, que está marcada ali por uma trave e uns sinos, né, que ela pediu que fizesse uma capelinha. Fizeram a capelinha, está lá hoje, ainda lá. E tudo que está em volta, né, a grandiosidade em volta, né, mas ela só pediu uma capelinha. E as crianças são levadas no colo. Há fotos da Jacinta sendo carregada no colo, para passar no meio da multidão que queria pegar as crianças. Olha que coisa, né? Mas ainda assim era devoção, bruta, mas era. Elas ficam rezando, Jacinta e Francisco, Lúcia comanda, todos rezem o rosário, vão ficar quietos. Chega meio-dia, ela diz, eis a senhora. E esse 13 de outubro marca, primeiro, quando ela diz eis a senhora, todos percebem a luz se materializa. Num segundo momento, quando a eis a senhora começa a abrir, a chuva para e vai abrindo o tempo. O sol vai aparecer. O sol aparece, a senhora começa a dizer para eles que é o último dia, reitera as instruções de arrependimento, de entrega à potência divina nas nossas vidas, exercer o poder da oração,
que é mal entendido, é desprezado, mas é um dos maiores poderes que nós, seres humanos, temos, que é mesmo um poder. Ela reitera isso tudo e agora eu vou fazer um milagre. E a Lúcia aponta, olhem o Sol. E sobre o Sol aparece o disco solar, fica verde, prateado, e começa a girar essa projeção e como se ele se projetasse, ele começa a baixar, como se estivesse vindo em direção à Terra. E as pessoas começam a ficar apavoradas, tem foto disso tudo, né? Se ajoelham, aquele sol parece, as pessoas, é o fim do mundo, ele vai cair, aquela gritaria, de repente o sol volta e aparece o sol de novo. E aí aparecem no céu, muitas pessoas viram, José, o esposo, né? As duas formas de apresentação de Nossa Senhora, das Dores e a Senhora do Carmo, né? Aparecem outras figuras e ela diz, eu sou a Senhora do Rosário e eu quero que todos façam desse momento uma devoção. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho isso aqui, um presente. Ó, tá aqui essa imagem hoje. Eu vou apresentá-las a vocês. É a Senhora do Rosário. E olha que interessante essa imagem aqui, que é realmente da imagem original. Olha o que tem no pé dela aqui, ó. Uma estrela de 6 pontas. Aqui está a nuvem, né? E aqui está a Senhora do Rosário. Ela diz, eu sou a Senhora do Rosário. E eu quero que a partir de agora vocês atentem, por favor, porque senão as coisas podem se conduzir de forma diferente. E o grande segredo que eu acho que está tudo ali é a forma como ela apresenta numa simplicidade profunda para todos o poder que nós todos temos dentro de nós, se nós fizermos coisas simples. E o que ela propõe às pessoas é algo simples. Eu acho que a maior parte da humanidade desprezou. Mas olha o fenômeno. Agora vamos trazer um pouquinho para o fenômeno. O que aconteceu ali, gente? É claro que o Sol não veio para perto da Terra. Foi um fenômeno físico de uma grandeza espetacular. E muitos até falam que Nossa Senhora era um ET, ou eram extraterrestres, né? Há várias correntes que acreditam nisso. O Trigueirinho, por exemplo, fala, né, de um centro intraterreno, Lis, que existe no subterrâneo de Fátima. O fato é o seguinte, agora eu quero falar interessante, né, já que nós falamos do que mais importa, que é a substância espiritual, a força dessa mensagem, que vibra, continua vibrando, hoje especialmente, mas por todo o tempo, né, irradiando, porque Portugal, né, é um país muito interessante. E aquela região, eu me lembro que uma vez eu fui ali, eu não sabia muita coisa além do que era Fátima mesmo. Primeiro que Fátima é um nome singular, porque Fátima era a filha querida do profeta Muhammad. Olha que interessante, né? Maria, que é a mãe divina, aparece em Fátima, que é um nome dado no domínio muçulmano em Portugal, referido à filha querida do profeta Maomé. Fátima, para os muçulmanos, tem a equivalência da mãe divina. Eles têm por Fátima, os muçulmanos, a maioria deles, né, nada a ver com esse radicalismo, como não há cristãos radicais, há judeus radicais, há tudo. Radicalismo faz parte da natureza humana, não é propriedade de uma religião ou de outra. Eles têm em Fátima a representação da Mãe Divina. Olha onde Maria vai aparecer, num local chamado Fátima. Não é legal isso? Não é interessante? E ali naquela região, um dia eu estava em Fátima, eu fui a Fátima a primeira vez com meus pais, em 71. Meu pai, inclusive, fez um ato ali que me emocionou demais. Ele ficou de joelhos e foi andando de joelhos até a capelinha, como muita gente faz. E voltei algumas vezes. Uma dessas vezes, ainda tinha aquele GPS de carro, eu botei assim que eu queria ir ao Justrel, onde os pastorinhos moravam, porque ali ainda tem a casa deles, né? Ainda tem o lugar onde apareceu o anjo, está ainda um pouco preservado ali em Aljustrel. E eu queria ir para lá e o GPS teimava em me mandar para Tomar. Eu nem sabia direito o que era Tomar, gente. Eu sei que houve um momento que eu acabei indo para Tomar. Fica a 30 quilômetros. Aljustrel fica a 6 de Fátima. E quando eu chego em Tomar, eu encontro o quê? Uma cidade sagrada, porque é ali que se estabeleceu o primeiro núcleo templário em Portugal. O Aldim Paz, o primeiro templário português, era discípulo direto de Hugues de Lepin,
de Payan, que era o fundador da Ordem do Templo com seus 8 companheiros. O exército que protegeu os cruzados eram 8 pessoas, que já tinham uma outra missão, a gente sabe. Mas Portugal, imediatamente o Godinho Paz faz esse núcleo templário aonde? Em Tomar. Mas por que o templário foi para Tomar? Os templários sabiam tradições e coisas esotéricas, eles conheciam os chakras da terra e sabiam que Portugal era todo ele um chakra da terra. E que dentro desse chakra, o coração era na região de onde está Fátima, onde está Tomar. E por isso estabeleceram ali o seu primeiro castelo. Os templários faziam inclusive materializações. E até hoje está lá o castelo dos Cavaleiros de Cristo, que foi o nome que os templários tomaram depois que houve a sua desagregação na França, né, pelo Filipe o Belo, né, desfazendo a ordem, mas a ordem se oculta em Portugal e vai trabalhar ali para gerar uma civilização, né, do Espírito Santo, projetando isso na criação do Brasil. Mas isso não é para hoje. Mas o fato é o seguinte: a senhora vai aparecer ali, porque ali dava a ela condições de materializar tudo que ela materializou. Sendo ela um extraterrestre, mas o fato sendo ela a entidade que tem esse poder, que é a própria Mãe Divina do mundo, né? Representa a Mãe Divina como representam todas as grandes matriarcas, ela vai ali aparecer para deixar impregnado naquele solo uma abertura de um chakra da terra para emitir vibrações para aqueles que saibam se conectar, indo lá presencialmente ou não. Por isso hoje nós podemos ir lá. Nesse momento em espírito é o que eu quero fazer no nosso final, né? A conexão com a vibração do chakra da terra que está em Fátima, e que esta figura aqui soube materializar nos seus fenômenos físicos. Era um disco voador, né? Era uma nave que apareceu. Pode até ser uma nave, porque os extraterrestres são, claro que são realidade. Eles estão junto conosco. Eles podem ter auxiliado, sim, a aparição da Mãe, né, na figura de Maria. Claro que podem. O fato é que o que aconteceu ali, naquele milagre do dia 13 de outubro, foi um fenômeno de efeito físico como nunca apareceu, talvez só quando houve a abertura do Mar Morto. E para 3 crianças, gente. 3 crianças naquele momento com 7, 9 e 10 anos. Olha que beleza, o fundamento desse segredo. Qual é? Vamos buscar o amor, vamos buscar o que é o arrependimento verdadeiro. Vou repetir aqui porque eu vejo que muita gente vai entrando aí, talvez pegando de carona a nossa conversa. Arrependimento verdadeiro não é culpa, não é nos castigar, não é fazer penitência, não é coisa nenhuma. Arrepender não é nos culpar pelos pecados, arrepender é buscar a origem, é ir para trás no sentido de ir aonde está a nossa origem. Arrepender é voltar a Deus. Arrepender é como fez o filho pródigo. Esse é o grande sentido da parábola. Voltar para a casa do pai e da mãe. Refazer o seu caminho. E a gente vai ver, isso está na parábola, que a gente precisa dar só os primeiros passos. Porque quando o filho pródigo se põe de pé, isso é que a gente precisa fazer, nos pormos de pé. A gente está caído, a gente está morto. Espiritualmente, consciencialmente, egoicamente nós estamos mortos, estamos caídos, com o rosto na lama do mundo, com os horizontes fechados por esse rosto enfiado na terra, acreditando só nas forças restritas da terra, que são sagradas, mas se a gente faz isso aqui, a gente só vê a limitação, a dor, o sofrimento, o looping das reencarnações quase sem fim. E o que nós precisamos fazer como o filho fez? Não, peraí. Eu vou me arrepender. Eu lembro que eu tenho uma casa, que eu tenho um pai, que eu tenho uma mãe. E eu posso voltar e ser lá um servo. Eu vou cuidar dos porcos, sei lá, vou servir. É o Filho do Homem que se põe de pé. Ele faz isso, nós vamos fazer isso. Quando a gente faz o esforço, aí nós estamos entrando no campo da graça. Quando a gente se bota de pé, nós estamos na posição certa. Cabeça para os céus, coração unindo a terra, onde os pés estão, pés na terra,
cabeça nos céus e coração unindo os dois, através do amor incondicional. E quando a gente faz esse movimento, quando a gente se põe de pé e dá os primeiros passos, na parábola está lá, gente, o pai vem, o filho não vai até o pai andando o caminho kármico, o pai vem até o filho trazendo o caminho da graça, e a graça nos abraça, como o pai abraça o filho, e a mãe contempla isso tudo, e é a mãe quem vem nos falar disso, quem veio nos falar disso no século XX. E tudo o que ela disse se cumpriu, né? E o que ela pede pode se cumprir. Se o que ela disse se cumpriu, né? Se não fizer isso, veio uma guerra pior, veio a Segunda Guerra. Se não se arrepender, vai ser complicado, mas se vocês se mantiverem em oração, em movimentos poderosos de consciência, de união com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo acordando dentro de nós, através da mãe, porque nós todos temos uma alma que é feminina e precisa se conectar ao Pai e ao Filho para formar a unidade. Se nós fizermos isso, nós vamos ser curados e vamos ser instrumentos de cura. E esse processo nos leva ao estado da graça, e a gente pode, se a gente fizer isso, impedir que coisas objetivas continuem a acontecer da forma como estão acontecendo. É sempre possível. A mecânica quântica nos diz isso. As infinitas possibilidades estão à frente sempre. Os estados suspensos, não se pode dar uma posição fixa no tempo e no espaço a nada, a nenhuma partícula. Se não pode dar a nenhuma partícula, por que a gente não pode entender que a gente agora, ainda que tudo aponte para 99% de acontecer uma coisa ou aquela ruim para o planeta, por que nós não podemos pegar o 1% e revirá-lo e fazer com que o que vai se materializar seja aquele 1% de harmonia, de paz, de luz, de cura, de transformação, de redenção? Esse é o grande propósito da vinda da Mãe em Fátima. Esse é o grande desafio para nós nesse dia de hoje. E isso representa os pretos velhos e as pretas velhas. A humildade de trabalhar sustentando todas as outras linhas de Umbanda. São os pretos velhos que sustentam a força dos caboclos, né? São os pretos velhos que sustentam a alegria das crianças, são os pretos velhos que sustentam o poder renovador dos Exus. Eles são o equilíbrio, eles são a humildade. Como crianças, eles se comportam à frente da divindade. E essas crianças, Jacinta, Francisco, eu falei pouco do Francisco, o Francisco é o exemplo, o Francisco era um monge desde o início. Como ele não ouvia, só via, ele foi para o silêncio. Ele ficava rezando até ele partir do mundo, foi o primeiro aí, só para pedir pelos pecadores, só para transformar os pecadores, só para tirar os pecadores do inferno, que é o grande segredo, tirar do inferno. O inferno não é eterno. O inferno é apenas um estado em que o karma prevalece nos umbrais, de onde nós podemos sair com muito mais facilidade do que se pensa e do que se propaga. Essas são as mensagens libertadoras de momentos como o de Fátima. E Francisco foi esse movimento, mostrar que Lúcia era a voz que falava, Jacinta era a impulsividade da criança que se entregou também com toda intensidade ao amor, e Francisco mergulhou no silêncio. Então nós temos nessas três entidades, nesses três luminares do espaço, um exemplo não só, mas um canal ao qual nós podemos nos conectar para buscar fazer com que a nossa consciência se eleve, salte efetivamente em estados conscienciais superiores, e nós possamos, então, romper as cadeias kármicas com a força do amor, com a força da intercessão, sermos salvos. Sim, este é o grande exemplo da salvação. O Salmo 90, ele descreve exatamente o caminho kármico, e no final, que é onde eu quero ressaltar para vocês, e aí eu vou falar o hebraico só no final, que é o trecho desse salmo onde o poder da graça ganha força. Então, como a gente sabe que os salmos são códigos, o que eu vou falar com vocês agora é mostrar um código que descreve o karma e propõe
a força da graça. E eu recomendo que esse salmo seja lido com essa intenção, com essa conexão, com essa consciência, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos nos unir agora, abrindo a nossa tela mental, fazendo da respiração o veículo sagrado, como nas escolas todas nos fazem entender. A respiração nos conecta com a matriz sublime da substância espiritual, com o Ki, com o Prana, com o Chi, qualquer nome, com o Shfa, com o Axé. Essa força, essa vibração que conecta o mundo físico com a realidade espiritual. Vamos nos conectar, vamos focalizar o nosso coração. O chakra que está sobreposto ao coração, a glândula timo, onde nós sabemos hoje que o coração possui uma enorme quantidade de neurônios ligados ao timo. Então esse é um santuário que nós temos dentro de nós. Como nós dissemos aqui, o cérebro é o trono superior, os pés são as raízes que nos firmam a terra, e o coração faz o que o Senhor nos propõe no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas antes ele diz: Pai que estás nos céus, Pai e Mãe. A tua vontade seja feita, assim na terra, sob os nossos pés, como nos céus, acima de nós, unificados pelo coração, pela tua presença. Vamos fazer com que o nosso coração pulse e vamos perceber na nossa tela mental aquele cordão que conecta cada coração de cada um de nós, um ao outro, para que nós possamos gerar aqui uma força que não vem do nosso ego, mas vem do amor que transcende em nós todas as nossas limitações, que vai do mais profundo do nosso ser à expansão infinita da consciência infinita, nosso Criador, Pai e Mãe, de universos e de seres, todos eles infinitos. Mas o infinito também é um. Que nesse momento a nossa consciência, transcendendo ao ego, nos faça uns aos outros, individualidades que somos, mulheres e homens, seja qual for a nossa manifestação nesse mundo, em qualquer gênero. Somos filhos e filhas do Altíssimo, do Eterno, do amor infinito que rompe todas as cadeias. Vamos imaginar agora que no centro desta conexão, desse elo que é a expressão do amor que une os nossos corações, está a figura de Maria, como ela apareceu aos meninos, as duas meninas, a Lúcia, a Jacinta e a Francisco, naquele 13 de maio, em 1917, em Fátima, mas que agora, nesse momento, ela vibra e aparece para cada um de nós. E vamos entregar toda a nossa alma, vamos entregar todo o nosso ser e tudo aquilo que possamos pedir para o mundo, para os que sofrem, para os que necessitam, seja qual for a sua necessidade, a sua condição, para os nossos familiares mais amados, por nós também, mas que ela possa derramar com a sua força, com a força do seu coração, unindo ao nosso a graça infinita. E eu agora vou ler o Salmo, onde se expressa o poder dessa graça
Eu vou ler em português e vou ler o trecho onde eu quero ressaltar que ali se desperta um código vibratório que nos dá acesso à graça. Aí lerei em hebraico também. Salmo 90, oração de Moisés, o homem de Deus. Ó Eterno, Tu tens sido nosso abrigo por todas as gerações. Antes que se formassem as montanhas, antes que fosse criada a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes o homem tornar ao pó da terra e dizes: arrependei-vos, ó filhos do homem. Ante Ti, 1000 anos são como um dia que nasceu e passou, como a vigília da noite. Tu os arrebatas e os conduzes ao sono. Sua vida é como a da relva passageira. Ela viceja, cresce pela manhã e já ao anoitecer está murcha e seca. Vejam aí o karma, gente. Pois somos consumidos pela Tua ira e conturbados por Tua indignação. Exibiste ante Ti a nossa iniquidade. Nossos mais secretos pecados são expostos à luz da Tua presença. Na verdade, escoam-se os dias, sob a Tua desaprovação, e nós gastamos os nossos anos de vida como um som que se desvanece. É de 80 anos, no máximo, a extensão de nossos dias para os mais fortes. E o que seria orgulho e sucesso não passa de fadiga e enfado, pois rapidamente se esvai e termina. Quem compreende o poder da Tua força para temer como deveria a Tua reprovação, ensina-nos como contar os nossos dias e alcançar a sabedoria de coração. Aqui vai haver a mudança de movimento vibratório do Salmo. Até então, ele foi a expressão do entendimento do nosso ego, colocando à frente da presença do Eterno tudo aquilo que nós temos criado para nós mesmos, né? Tudo aquilo conduz a uma resposta kármica. E agora muda o movimento. Ensina-nos com o contar de nossos dias a alcançar a sabedoria do coração. O coração é que une a terra e o céu. Volta-te para nós, ó Eterno. Até quando teremos de esperar? Volta-te para os Teus servos. Sacia-nos pela manhã com a Tua benignidade, para que possamos regozijar e cantar ao longo dos nossos dias. Alegra-nos na proporção dos dias em que sofremos a aflição, dos anos em que nos abateu a adversidade. Revela a Teus servos as Tuas obras e cobre os Teus filhos com a Tua glória. Que sobre nós pouse a Tua graça. E, portanto, faze prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faze prosperar. Gente, antes de ler o hebraico, eu vou ler a partir daqui, onde está em português. Volta-te para nós, ó Eterno, até quando teremos que esperar? Volta-te para Teus servos. Veja aqui, tem que partir da gente, como do filho pródigo, né? Sacia-nos pela manhã com a Tua benignidade, para que nós possamos regozijar e cantar ao longo dos nossos dias. Alegria, compaixão e amor, sabedoria do coração. Alegra-nos na proporção dos dias em que fomos aflitos. Olha que coisa importante. Dos anos em que nos abateu a adversidade. Na mesma proporção que o karma nos fez, reestruturar pelo sofrimento e pela dor, que venha isto sob a forma de alegria. E olha só que interessante, como eu falei, para chegar para a graça não dá para chegar de graça. Revela a Teus servos Tuas obras. As obras do Pai, quando reveladas a nós, se tornam nossas. O que Jesus falava para os discípulos? Não sou eu quem faz a obra, é o Pai em mim quem faz. Portanto, codificada nesta frase que eu vou ler em hebraico para vocês terem um mantra, se quiserem usá-lo, está o código de: Pai, que eu chegue a Ti pelo arrependimento verdadeiro, pela sabedoria do coração,
e as tuas obras passam a se revelar em nós. Tuas obras, não do ego, a obra do eu, a obra da consciência liberta, a obra do amor, e cobre os teus filhos com a tua glória. O que é a glória? A glória não é a vaidade do mundo. A glória de Deus só pode existir quando a gente tem a consciência divina, quando a gente tem a humildade como estrutura dentro de nós. E aí diz, esse é o que sobre nós pouse a tua graça. É a lei da graça que entra em ação, desfazendo tudo aquilo que eu li antes no próprio Salmo da lei do karma. Faze prosperar as obras de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos fazem prosperar. No Salmo 118 vai dizer, Aná Adonai Roshi Aná. Deus nos salve. Roshi Aná é a palavra que dá origem à palavra Hosana. Roshi Aná, nos salve. Aná Adonai Hatzlich Aná, faz-nos prosperar. Mas desde que a gente se conecte com a revelação das obras do Pai em nós, para que a nossa obra e a obra do Pai, a nossa vontade e a vontade do Criador sejam uma só. Isto é posto a nós no Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, primeiro e depois. Depois que o reino vem, depois que o reino de Deus está em nós, Jesus fala no movimento seguinte, seja feita a tua vontade, na terra e nos céus. Primeiro a gente precisa se conectar com o reino, nos conectar com a natureza divina. E depois a obra do Pai, a vontade do Pai vai ser a nossa, porque não vai ser mais guiada pelos desejos do ego, nem vai ser guiada pela resignação de se entregar a um sofrimento, a uma penitência, uma culpa que não tem nada a ver com a divindade. Porque a vontade do Pai não é que a gente sofra, não é que a gente seja castigado, não é que a gente faça penitência, é que a gente faça movimentos conscientes, muitas vezes até de intercessão, mas conscientes a partir de uma consciência desperta. É preciso que a gente entenda isso, né? Venha o teu reino a nós, e o reino já está em nós, só precisa ser desperto, e aí seja feita a tua vontade. A nossa vontade passa a ser a vontade de Deus, não para cumprir os desejos egóicos nossos, mas a vontade de Deus não é limitação, não é sofrimento, não é dor. A vontade de Deus é abundância, é vida, é luz, é paz, é alegria. É isso que a gente precisa entender. E aqui está no Salmo, que sobre nós pousa a tua graça, faze prosperar as obras de nossas mãos, porque são obras tuas, não mais nossas, que a obra de nossas mãos faz prosperar. Vou ler em hebraico, já estou passando muito do tempo. Peço que vocês se concentrem agora, que será o final desse momento, contemplando ainda mais uma vez a imagem da Mãe na nossa tela mental, estendendo sobre nós a sua graça infinita. Pois então vai, naquele trecho, volta-te para nós. Shuvah Adonai ad matai vechinachem alavadecha sab'enu vaboker hasdecha unenanina venishmacha bechol yamenu samachenu kimot initanu Shnot rainu ra, yirae el, avadecha faolecha, vachadrecha al benechem. Vihi noam Adonai. Venha a tua graça sobre nós. Eloheinu aleinu, uma asei yadenu, konena aleinu, uma asei yadenu, koneneu. Amém e amém. Que a paz possa estar em nós. Esse dia santificado, com a bênção dos pretos velhos, das pretas velhas, de todos os trabalhadores da Umbanda e da Mãe, da Senhora do Rosário, que nos ilumine, nos cure, nos abençoe, nos vivifique, a todos e a todos aqueles que caminham nesse mundo, ao mundo inteiro, mais uma vez, a todos os que necessitam e que sofrem, aqueles que padecem da doença do corpo, da doença da alma, cada um de nós, aos nossos amados e a nós mesmos. Gratidão a todos, gratidão, Mãe, gratidão a todos os nossos trabalhadores que aqui estão, aos anjos, teus mensageiros. Gratidão, paz
e gratidão a todos vocês. 13 de maio, na cova da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, há 3 pastorinhos cercados de luz. Visita Maria, a mãe de Jesus. A luz lhes parece sinal do trovão, e junto ao rebanho a casa se vão. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Da Grécia azinheira a Virgem falou, e aos 3 a Senhora serenos tornou. Então perguntaram que nome era o seu, e a Virgem lhes disse: a mãe ser do céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Das mãos lhe pendiam continhas de luz. Assim era o terço da mãe de Jesus. A Virgem nos manda o terço rezar. Assim diz: meus filhos, vos hei de salvar.